Vamos para o parágrafo 48. E é exatamente aí aonde, nesse não respeito à paixão pela ignorância, que se compreende o fechamento do inconsciente. Porque não tem associação livre, cujo enigma apontamos no momento da grande virada da técnica analítica e sobre o qual Freud previu, ainda que numa colocação rápida, que um dia ele poderia resultar da própria difusão em escala social dos efeitos da análise. Isso tem uma nota aqui que o texto são as perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. Ele é de 1910, ele está no volume 9, página 59. Reparem que Freud já tinha descoberto o inconsciente em 1899 e a associação livre, já estava trabalhando com psicanálise. Mas ele ainda trabalha com o inconsciente, que não é o da primeira tópica, ele ainda não chegou lá. Nem no Homem dos Ratos também, que é do volume 8, se não me falha a memória aqui, também ele não tinha chegado, ele só tinha essa noção. E no Homem dos Lobos, que ele vai escrever em 1914, provavelmente ele não tinha construído a primeira tópica. Então, o inconsciente que ele está falando já é o inconsciente que ele descobriu, mas não tem nem tópica formada aí, hein? Bom, vamos lá. É exatamente aí que se compreende o fechamento do inconsciente, cujo enigma apontamos no momento da grande virada da técnica analítica e sobre o qual Freud previu, ainda que numa colocação rápida, que um dia ele poderia resultar da própria difusão em escala social dos efeitos da análise. O inconsciente se fecha com efeito na medida em que o analista deixa de ser portador da fala, parola, por já saber ou acreditar saber o que ela tem a dizer. Aí, se ele já sabe tudo, o camarada não vai dizer nada. Assim, se ele fala com o sujeito, que aliás sabe tanto quanto ele, os dois não sabem. Este não pode reconhecer no que ele diz a verdade nascente de sua fala particular, porque cada sessão é uma. E é isso que explica também os efeitos a miúde espantosos para nós das interpretações dadas pelo próprio Freud. Freud trabalhava com a parola, e aí Freud ia sacando, ele ia descobrindo. É que a resposta que ele dava ao sujeito era a fala verdadeira, em que ele mesmo se fundamentava. E, para unir dois sujeitos em sua verdade, a fala exige ser uma fala verdadeira, tanto para um quanto para o outro. Se um está fazendo associação livre, o outro está em atenção flutuante. Isso é necessário que seja levado em conta. Porque se o outro estiver prestando atenção, não está em atenção flutuante. E se o outro estiver tendo que tomar conta do que ele diz, não está em associação livre. Por isso é que o analista deve aspirar a um domínio tal de sua fala que ela seja idêntica ao seu ser. Ser qual? O ente. Pois não precisará proferir muito dela no tratamento, ou até tão pouco que seria de se supor que não precisa de nenhuma para ouvir, toda vez com a ajuda de Deus, isto é, do próprio sujeito, toda vez que, com a ajuda de Deus, isto é, do próprio sujeito, houver levado um tratamento a seu termo. O sujeito dizer-lhe as próprias palavras em que ele reconhece a lei de seu ser. A gente está submetido à lei, né? Tem nome do pai, né? A letra Shin, que marca a gente, né? A gente tem o Shem, a palavra
a gente tem o chores, o radical, que marca a gente como sendo este, não aquele, né? A gente tem o Einzelzug, o tracionário. Então, se você deixa solto, é que você vai poder ouvir quem é esse camarada, senão você vai achar que é igual boneca. Antigamente existia uma fábrica chamada Estrela, você chegava na loja americana, aquele monte de boneca, tudo igualzinha, só variava o vestido, né? Você ficava olhando, né? Criança fica olhando, quer escolher qual é o vestido mais bonito, né? Dentro da cabeça da criança. Não, não é nada disso. Bom, e como haveria ele, pergunta, viu? E como haveria ele de se surpreender com isso, ele cuja ação na solidão, o analista vive a solidão de ser analista, em que tem que responder por seu paciente, não depende apenas, como se diz, do cirurgião, de sua consciência, já que sua técnica lhe ensina que a própria fala que ela revela é obra de um sujeito inconsciente. Quem está falando é o sujeito do inconsciente. Lembra que o cirurgião, eu falei, nós não somos de Macau, nós somos de Podalírio. O cirurgião, ao contrário, o corpo está ali, ele está remexendo e ele não deixa de ser ele está contando piada para o amigo, ele está contando piada para o instrumentador, ele está brincando com a enfermeira. A gente, ao contrário, a gente está sozinho operando em um discurso que é inconsciente, por sua vez. E a única coisa que nos sobra é uma escuta. Esse som está estranho. A maneira de dizer isso aqui está esquisito. A gente trabalha sozinho, não tem ninguém para conversar nessa hora. Por isso, o analista, mais do que outros, deve saber que ele não pode ser, em suas palavras, senão ele mesmo. Então, só resta ao analista a solidão dele como analista. Tá? Aqui vou parar, a gente vai chegar no Ferenc agora mais um pouquinho.